Olá, tudo bem com vocês? Vamos ao cavalo, né? O mais belo dos mamíferos, sem dúvida alguma. Vamos lá. A zoosemiótica sensorial, né? Vocês sabem, a zoosemiótica é o estudo das linguagens, e a sensorial, ela investiga as linguagens sensoriais, o que elas querem dizer. Né? Tá? Para a zoosemiótica sensorial, ela investiga o nosso cavalo, do atual momento evolutivo, a partir da linguagem fonatória, ou seja, não da linguagem das orelhas, da boca, do maxilar, da língua no palato, do rabo, não. A partir, são importantes também essas linguagens, né? Ajudam a gente a se comunicar com o animal, mas a partir da linguagem fonatória. Porque a linguagem fonatória, ou seja, o som que o cavalo nos transmite, ele esconde o desejo maior dos equinos, de todos os equinos, desde o iracotério, lá atrás, até o atual Equus. Então existe um desejo profundo que está no som desse animal. Está no som que ele nos transmite. Muito bem. Então vamos ao relincho. Vocês relincham melhor do que eu. Eu estou tentando relinchar aqui direito, tá? O relincho, o que quer dizer o relincho? Quer dizer, quando o cavalo relincha, em que situações que ele relincha? Tá? E o que ele está querendo nos dizer quando ele relincha? Tá? Bom, o cavalo relincha, não sei se vocês concordam, em situações específicas, né? Esporádicas até. Como, por exemplo, ele está pertencendo a uma pequena manada. E, de repente, retiram ele dessa manada. Então, ele se sente desconfortável. Então, é natural, ele vai relinchar. Né? Possivelmente, assim, reclamando que por que os outros não vêm com ele? Certo? Entendeu? Ele pode reclamar disso. Né? Então, ele relincha. Ele pode relinchar quando ele se alimenta. Né? Ao se alimentar, né, a gente vai na baia, aparece lá na baia, naquele mesmo dia, no mesmo horário, ele está acostumado, ele vê a gente, ele relincha. Tá? Já antevendo a satisfação. Né? Muito bem. Acontece o seguinte, gente, internautas, a zoosemiótica sensorial, ela não se interessa, né, pelos relinchos associados a circunstâncias externas. Tá? Como, por exemplo, associado à alimentação, ao se alimentar, etc, etc. Tá? Ele independe, a zoosemiótica sensorial, ela analisa o relincho de uma outra forma, ou seja, ela analisa a textura do próprio relincho. Certo? Ou seja, independente das circunstâncias externas. Quer dizer, o que a textura do relincho está querendo dizer para nós? O que vocês acham que o relincho transmite? Quer dizer, a textura desse som. Eu acho que para observar o relincho de uma maneira mais direta e concreta, é interessante a gente se confundir com o relincho. Tá? Então seria interessante a gente esquecer o conhecimento que, por exemplo, que a gente tem, que vocês têm, do cavalo. Né? Porque senão vai ser uma interpretação superficial do relincho. Tá? Então porque desse jeito a gente está interpondo entre o relincho do cavalo e a nossa interpretação, certo? A ideia que a gente tem do relincho, a ideia que a gente tem. E não o fato em si, ou seja, o relincho. Tá? Nós estamos observando o cavalo através do conhecimento que a gente tem. Então, aquele conhecimento vem todo ali, o cavalo está relinchando, que legal, um relincho, né? A gente está lá no meio, né? Numa roda, num rodeio, um cavalo relinchou, que legal. Bom, é diferente do mugido, mas é interessante, né, o relincho, né? Forte, potente, animal potente. Mas não sai muito dessa superficialidade. Né? Para entrar em algo mais profundo, numa interpretação mais profunda, não sei se vocês concordam, a gente precisa abolir o conhecimento que a gente tem do cavalo. Vocês, então, abolir todo o conhecimento. Tá? Daí vocês vão entrar no relincho e sentir a melancolia do relincho.
tristeza que está embutida no relincho. Mesmo quando o cavalo está satisfeito. Você pega um potrinho, solta ele, potrinho, né? Solta no pasto, ele estava presinho ali, de manhã você solta ele no pasto, ele sai naquela manhã linda do sol, entendeu? Ele pode dar uma relinchada de felicidade. Mas o som é triste. É triste, gente. Tá? E o que significa essa tristeza? Ela está causando um desconforto no cavalo. Ela transmite que o cavalo se sente desconfortável ao sonorizar. Que o negócio dele não é se fazer ouvido, ou seja, relinchar. É ouvir. O cavalo nasceu para ouvir. Esse cavalo do atual momento evolutivo, que nos interessa, não vamos generalizar. É este cavalo aqui. Tá? Quem está numa prova de enduro sabe, o cavalo, qualquer coisinha, ele ouve. Tá? Qualquer instrução ele ouve. Por isso que ele é um mestre nas provas equestres. Tá? Ele tem uma audição total alerta. Entendeu? Não é a audição, por exemplo, de um gato. Ele não tem, a fisiologia dele é diferente, a fisiologia auditiva do cavalo equino é diferente da do felino. Certo? Mas os dois gostam, nasceram para ouvir. Cada um a seu modo. Tá? Inclusive a zoosemiótica não analisa a fisiologia. Ela analisa linguagem, porque a linguagem ela diz mais do que a fisiologia. Fisiologia é uma coisa morta. A bem da verdade é morta. Tá? O que fala é a linguagem. Não é a fisiologia do cavalo que interessa. Por exemplo, do olhar do cavalo. Tá? É o modo como esses olhos olham a linguagem. Tá certo? Bom, vamos voltar aonde eu estava, que eu quase me perdi. Então, onde que eu estava mesmo? Eu estava fazendo um libelo para a gente observar o relincho. Então, no relincho, ele revela que o cavalo tem uma opção sensorial na dimensão auditiva, que é ouvir e não ser ouvido. Tá? Ele quer ouvir. Ó, gente, vamos escrever aqui, ó. Existe uma opção sensorial. Tá? E não é ser ouvido, ó. Ser, vamos pôr aqui de já, ser ouvido. Isso aqui não é com ele. Ele está transmitindo isso, que ele não quer ser ouvido. Ele é um receptor de informação. Quando você entra no redondel para trabalhar o cavalo, para trabalhar com o cavalo, tá? Você sente que ele é um receptor de informação. Tá? Ele não é emissor de informação. Ele está esperando você agir de alguma forma com ele. Tá certo? Então ele prefere ouvir do que ser ouvido. E por tabela, onde a audição vai, a visão vai atrás. Então ele prefere ver do que ser visto. Olha que interessante. Ele prefere ver. Tá? Quem participa de provas de enduro sabe que o cavalo ele vê tudo. Né? Ele não só ouve, como ele vê. Né? Ele é um animal que vê. Tá? Não vamos analisar a fisiologia. Ele nasceu para ver também. Do mesmo jeito que ele nasceu para ouvir. Ver e ouvir, tá? É a opção sensorial do cavalo. É importante isso. E não ser visto ou ouvido. Olha, SVO. Ser visto e ouvido não é com ele. Mas vocês devem estar falando, pô, Catos, desculpa. Desculpa o palavrão. É o mais belo dos mamíferos. Quer dizer, algo para ser visto e ouvido. Incrivelmente estético. Ele parece que ele quer ser visto e ouvido, né? Porque ele empina. Só que ele empina e ele vem para trás. Olha bem, ele quer se afastar. Opa, eu não quero ser visto e ouvido. Estou indo embora. Você entendeu? Só que a gente se engana e pensa que ele quer ser visto e ouvido. De jeito nenhum. Quando você entrar no redondel, se você vai entrar no futuro, né? Esse assunto aqui é mais para o futuro. Para o pós-pandemias. Tá? Então você vai entrar no redondel sabendo que ele tem uma opção, ver, ouvir e não ser visto e ouvido. O sonho dele, instintivo, biológico, é você tratá-lo como um ser invisível e inaudível. Tá? Entendeu?
Porque aquele ser que tem o prazer em ver ouvir, ou seja, que depende, certo, da visão e audição para ter a sua libido, o cavalo depende ali, bem, para ter a sua libido, seu prazer sensorial, ele precisa ver e ouvir. Tá? Se é tapa, ele perde o prazer, tá? Entendeu? Né? Então, o prazer dele é ver. Agora, para que ele satisfaça esse prazer de ver e ouvir, ele precisa ver e ouvir, vamos dizer, a verdade. Então ele se retira. Né? Tá? Ele não gosta de ficar, de ver e ouvir uma mentira. Então ele se afasta. Para quê? Para diminuir o efeito dele, da presença dele diante do outro. Então ele tem que se afastar para receber melhor a informação do outro. Tá certo? Sem explicações fisiológicas, apenas linguísticas. Ele se afasta para diminuir o efeito da presença dele no outro. Tá? No tratador, por exemplo. Tá? Então ele precisa se afastar para receber informação muito melhor e verdadeira. Se ele se aproxima demais, o tratador vai se assustar e ele vai receber uma informação falsa. Tá certo? Então uma elegância que ele tem é se tornar, certo, não percebido. Tá certo? Muito bem. É importante isso, de pouca gente dá atenção a essa preferência sensorial. Tá certo? Pouca gente, porque certo? Para muitos, tanto faz, eu nem pensei nisso. Para mim o cavalo tem prazer igual em ver, ouvir e em ser visto ouvido. Só que quando eu estou com ele, eu faço um assobio, um assobio, ele vai ver e ouvir. Certo? E quando ele está feliz muito, ele vai se fazer ser visto e ouvido. Errado. A opção dele única é ver e ouvir, não é ser visto e ouvido. Ele não foi construído para ser visto e ouvido. E a prova está nas outras dimensões sensoriais. Por exemplo, ele tem os membros dobráveis, ou seja, a coordenação, a sensorialidade motora, a maneira como o cavalo se desloca, certo? Também é uma linguagem. E ela tem um recado, a linguagem nela, quer dizer, na própria textura, certo? No próprio modo de se locomover. Entendeu? O cavalo, ele tem os membros dobráveis. Vocês estão vendo o dobrável? Dobrável. Então, ou seja, ele é um animal elástico. Como se fosse um gato. Tá? É um gato grande. Vai. Então, ele é elástico. Tá? Cada membro se movimenta a seu tempo. Ele é capaz de movimentar a pata dianteira, você entendeu? A perna, o membro dianteiro, o membro, né? E os outros todos parados, em repouso. Tá? Cada membro se move a seu tempo. É um animal flexível, porque assim ele passa despercebido. Tá? Vocês vão na periferia das cidades, uma coisa comum, certo? E está aquele puxadinho. Embaixo do puxadinho tem um cavalo ali, espremido ali, mas sem derrubar nada. Tá? Daquele pessoal que trabalha com carrocinha, né, com carroça, com charretes, né, ou catando lixo, pegando lixo, né, recolhendo, etc., né, da limpeza pública. Entendeu? Então, o cavalo está naquele puxadinho, ele não... Entendeu? Agora, põe uma vaca lá. Tá certo? Então, o cavalo, ele não encosta nas coisas. Quando ele se desloca numa quiçaça, no meio do colonião, etc., ele não faz tanto barulho como um bovino. Por quê? Ele tem os membros dobráveis, o que indica que ele não quer ser percebido, ou seja, nem visto nem ouvido. Tá? A visão, a audição é para os detalhes, é para as partes. O cavalo, quando chega num cenário, tá? ele não tem aquele olhar para o cenário inteiro, não, ele vai por partes. Por partes. Entendeu? Tá? É como se ele esquadrinhasse o cenário em quadrados e se dedicasse a um por vez. Ele é por partes. Por exemplo, provas de enduro, qualquer coisinha que acontece, certo? Ele sente. Tá certo? Ele diminui, ele tem uma característica que é fundamental na visão do som. Ele diminui o campo audiovisual. Tá? Então o cavalo tem animais que aumentam o campo audiovisual. Tá? São animais que não prestam muita atenção, que de vez em quando escorregam à toa, que caem do barranco. Né? Vocês sabem que animal é esse, certo? Tá? Tem assim com a cabeça. Tá? Agora, a visão e audição dele aqui não.
Inclusive a face tem uma expressão pouca, né? Uma expressão que não se movimenta tanto. Ele tá particulando o ambiente, você entendeu? Tá? E está se concentrando num detalhe. Certo? Com isso, ele se passa despercebido. Olha bem, passa despercebido também. Isso tudo faz com que ele se passe despercebido. Tá. Muito bem, a percepção tátil dele, o tato dele, ele não gosta desse tato pele com pele. Né? Quando chega lá, pum, não gosta. Então ele prefere o pelo com pelo. Entendeu? Tanto é que ele, no primeiro contato com uma pessoa, certo? Você vai encostar nele, ele tem aquele espaço de proteção. Opa! Tá? Ele dá aquela tremidinha de pele. A tremidinha já é um sinal tátil, sinalizando que ele, oh, meu amigo, eu quero passar, eu estou aqui com você, mas é como se eu tivesse escondido, viu? Essa é uma primeira lição que se deve, que deve acompanhar, eu acho, fazer parte daqui a alguns anos, certo? Dos cursos de introdução ao cavalo. É quando você entra, por exemplo, no redondel para trabalhar o seu cavalo, você procura saber que esse cavalo, né? Percebe que ele não quer ser visto nem ouvido. Daí você vai tratar ele de um outro jeito. Vai ter que usar moringa. Muito bem. Então nós temos aqui a fonação, né? Tá? Etc, etc. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Assobiar. Né? Ele gosta do assobio sempre o mínimo, o gesto mínimo. Porque ele tem a visão de são para os detalhes. O menino não precisa fazer ruído grande, não, porque ele não está. É como se ele não estivesse lá. Assim, berrar assim para o cavalo, não. Fazer um sinal grande quando você entra no redondel. Não, ele não gosta dessas instruções. As instruções são mínimas. Mínimas, de um jeito mínimo. O assobio mínimo. Cada vez se diminui a intensidade do assobio, que ele vai falar, pô, porque o negócio é ver e ouvir. Agora sim, você está me respeitando. Se você entra com som alto e com braços altos, como se fosse, você entendeu? Tá? Então, o cavalo fala, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Olha, você não me conhece. Tá? Muito bem, agora nós vamos continuar falando o seguinte. Olha que interessante, essas 4 dimensões sensoriais, elas envolvem partes diferentes do animal. Quer dizer, tecidos diferentes, órgãos diferentes. É incrível isso. Fonação é uma coisa, visão de som é outra. Os membros são outros, cartilagem, etc, etc. Parte óssea, tato é outra coisa, o pelo, o casco, a unha, etc. Você entendeu? Então quer dizer que envolvem, pensem comigo, envolvem partes completamente diferentes do animal. Certo? Mas como que pode essas 4 características se unirem, né, para fazerem dele um animal que tem o prazer de ver ouvido e, por tabela, de não ser visto nem ouvido, no mais íntimo dele, certo? Como é que pode acontecer isso biologicamente? Certo? A zoosemiótica sensorial, ela sugere que, para que isso aconteça, quer dizer, para esse fenótipo, né, a parte externa do animal, aqui, a parte física, ela aconteça, ela se manifeste, é preciso que haja uma entidade genômica que congregue esses 4 departamentos sensoriais. Deve ter um gene, um supergene sensorial, que é o supergene que a gente chama de VO, nasossemiótica sensorial. É uma perspectiva. Tá? Olha só. Perspectiva. Então aqui vamos fazer uma setinha. Dá para não levar aqui. Desculpa o improviso. Tá? Existe um vetor sensorial que esse animal nasceu para ver e ouvir, nasceu para receber informação, para receber informação. Tanto é que ele aprende. Né? A capacidade de aprendizagem do cavalo é fantástica. As provas equestres que o digam. Né? Como ele se pintura, certo? No seu ato de receber, na sua visão e audição. Né? Certo? Quando ele gira na prova dos 3 tambores, ele gira apoiado, não é só na pata, não. É apoiado no olho, preso no olhar. De alguma forma. Tá certo? Muito bem. Será que eu me perdi outra vez? Acho que não. Tá? Então, deve existir um supergene que congregue isso aqui tudo. Né? Porque toda manifestação fenotípica, aqui, a ela corresponde uma manifestação, né? Uma origem genotípica. Né? Fruto de alguma coisa que acontece dentro do genoma.
certo? Então nós vamos tirar um pouquinho aqui, ó. Isso é importante no futuro, parece que não é, mas vai ser. Para quem mexe com cavalo, inclusive, hein? Daqui a uns 20, 30 anos. Mas quem quiser ir se preparando. Então, olha bem, quem conhece um pouquinho de biologia, trabalha com cavalo e conhece um pouquinho de biologia, conhece esse nível laranja, né? Que é aquele nível que a gente aprendia na escola de biologia, lá no curso científico, no primário, no ginasial, né? Que tinha umas coisinhas, assim, umas letrinhas assim, vamos esquecer os nomes. Tá? Esse nível aqui, ele guarda os genes que a gente conhece, os genes aparentes, aqueles primeiros a aparecer. São os genes responsáveis, determinantes, pelo preenchimento da forma do cavalo. Quer dizer, aqui estão os genes que preenchem as formas, os tecidos, etc. etc. Tá? Preenchedores da forma. Tá? Na década de 80, né, uma espécie, um departamento da biologia, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, chamada EVODEL, descobriu que existe um outro nível genômico abaixo desse laranja, o nível verde, que determina a forma do cavalo. Né? Para esses genes atuarem, né, preenchendo a forma, é necessário que a forma seja definida antes. Tá? Então aqui de baixo vem o gene da forma do equino. Tá certo? A proposta que a zoosemiótica sensorial fala é o seguinte, aponta, é que existem genes, no caso do cavalo, existe um gene, certo? Que revela a opção sensorial dele, no corpo inteiro, para construir um corpo, um plano corporal, para ver e ouvir. Ou seja, para receber informação do outro. Para receber. Tá certo? E ele estaria num nível violeta. Tá? Que é o nível mais profundo. Ele está dando uma direção sensorial à forma que será formada. Ou seja, né, no período gestacional, certo, do cavalo, no período gestacional, né, tá, na formação do embrião, então, do cavalo, então primeiro entraria em ação um gene VO aqui embaixo, ó, que diz o seguinte, ó, aqui vai nascer um animal que vai se posicionar para ver e ouvir. Todo o corpo dele, sensorial, as partes sensoriais, serão feitas para, né, tá, serão manifestadas para ver e ouvir, para prepará-lo para ver e ouvir. Tá? Entendeu? Então esse gene estaria aqui. Ó. Depois entraria a forma definida. E depois os genes preenchedores. Tá certo? Eu espero que vocês tenham, eu vou terminar por aqui, a zoosemiótica, essa série de vídeos que nós estamos fazendo com essa figurinha aqui, zoosemiótica sensorial, nós vamos varrer os animais do sítio, né? Da fazenda, os animais que fazem companhia para nós, os animais próximos. Tá? Então eu fiz o do gato, né? Do felino, do gato do sítio, agora do nosso cavalo, e vamos continuar, certo? Com caninos, bovinos, etc. E vamos ver aonde que vai dar isso. Né? A finalidade da zoosemiótica sensorial não é adicionar mais um conhecimento para vocês, é adicionar uma espécie de compreensão do que o cavalo é na realidade, né? Do que o cavalo é. Tá certo? É uma compreensão. Conhecer uma coisa é compreender outra. Tá certo? Então, para compreender o cavalo, nós vamos estudar, investigar outros animais. Tá joia? Até o próximo vídeo.